Agora para o doutor William. Acabei nem usando. Tinha uns slides aqui, eu não usei, eu me empolguei. Podia falar lá. Eu já fui. Boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de cumprimentar a coordenação do evento. Quando eu fui convidado para falar do tema mar regulatório e desafios para a conservação da biodiversidade, eu falei, não, esse eu vou. Vou lá em Campinas, até porque Campinas é muito bem falada, muito bem respeitada lá nas Minas Gerais. Eu faço questão de ir e dar minha contribuição sobre esse assunto. Realmente um evento muito interessante. Em algum momento aqui da minha colocação, eu vou estender um pouco a questão do desafio da conservação da biodiversidade, o desafio da sustentabilidade, que é mais amplo. Porque quando você fala em sustentabilidade, você entra numa gama de relações que vai, inclusive, sobre aspectos políticos, morais, educacionais, legislativos, sociais, biológicos, etc. Uma coisa assim que abarca tudo. Quando nós falamos em novo marco regulatório da mineração, e uma das questões, um dos motivos que me fez vir aqui, é porque, como nós trabalhamos com o direito minerário há muitos anos, em Minas Gerais, eu acompanhei naturalmente a tramitação do projeto, não só a tramitação, mas a elaboração da primeira proposta, desde 2009 eu venho acompanhando isso, e o que eu pude perceber é que, em relação ao marco regulatório em si, ainda não entrando no assunto da questão da interferência, porque, na verdade, a imprensa, a mídia, ela não entrou nesse detalhe, ela está tratando da questão mineral, pura e simples. O que eu percebi é que é um completo desconhecimento do que se diz. Então, eu vou ocupar 5 minutos da minha parte para explicar a questão do marco em si, para depois nós entrarmos na questão da inter-relação com as questões ambientais, que é o tema do nosso seminário aqui nesse momento. Por que um novo marco regulatório? Ora, é intuitivo que se você precisa de um marco regulatório novo, é porque o antigo está ruim. Porque se o antigo fosse bom, você não precisaria de um marco novo. Por que nós precisaríamos de um marco novo? O que funciona no marco atual? Porque o que nós temos ainda é um projeto de lei, na redação original enviada pela presidência, Congresso, e temos um substitutivo. Essa é a realidade. Que hoje nós não sabemos sequer, para 2014, é certo que isso não vota no Congresso, e dependendo do resultado das eleições, isso vai para a gaveta. É uma questão bem possível. Qual é o sistema? A primeira questão do marco regulatório é o seguinte: alguns justificam a elaboração do marco regulatório ao fundamento que há necessidade de mudar o sistema de acesso aos recursos minerais. Ponto. Mas qual é o sistema atual de acesso aos recursos minerais? Aí, alguns respondem, principalmente jornais e tal. Não, porque no Brasil funciona o sistema da prioridade. Errado. No Brasil, o sistema atual é um sistema misto de acesso aos recursos minerais.
nós temos o regime de prioridade, nós temos o regime das disponibilidades, que é um regime de licitação específica para a mineração, e temos o regime das reservas minerais. Se nós pegarmos a Constituição com todos os elementos que ela dá ali, nós percebemos que a União tem poderes e ferramentas para fazer uma gestão adequada da parte mineral. Ainda não vou entrar na parte ambiental, porque eu quero fazer um link, quero tratar dessa parte mineral primeiro, para depois fazer o link. Ora, na Constituição está escrito que a mineração tem que ser exercida no interesse nacional. Então, o interesse nacional envolve cuidar do social, envolve cuidar do meio ambiente, envolve cuidar de aspectos econômicos também que são importantes. Ora, mineração no interesse nacional é uma coisa ampla, o interesse do povo, em última análise. Não é? A atividade mineral só pode ser exercida mediante consentimento da União, hoje via DPM ou MML. E tem outros mecanismos, tem o artigo 225, tem a obrigação de recuperar, fora isso, que é o mínimo, tem uma legislação ambiental toda que rege essa questão. Então, a primeira colocação que eu faço é o seguinte: o sistema atual é adequado? Não. Não é. Ponto. Não é por vários motivos. Primeiro, é uma legislação muito antiga, ela não acompanhou, ela sofreu algumas modificações, mas ela não acompanhou a evolução das necessidades em relação à outorga dos direitos minerais. Agora, mesmo não acompanhando as necessidades da sociedade, necessidades econômicas, administrativas, é importante entender que esse sistema misto, em que a União tem o controle, a mineração exercida no interesse nacional, é um sistema que funciona praticamente no mundo ocidental inteiro. Não é? Por quê? Por que que o sistema de prioridade é o sistema, digamos, predominante e que serve para o Brasil como serve para outros países? Primeiro, em função da quantidade de minérios passíveis de comercialização. Hoje são cerca de 70. Segundo, o tamanho do Brasil. Nós temos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados só da parte seca. Se nós considerarmos a parte de mar territorial, essas coisas, nós vamos para 13 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É muita área e para muitas substâncias. Então, nós não podemos dar o mesmo tratamento para esse tipo de atividade como o petróleo, por exemplo. Isso é petróleo e gás. Né? E tem outras diferenças também, que eu não quero tomar muito tempo, porque daqui a pouco eu vou ficar pressionado pelo tema e não vou conseguir entrar no meu tema aqui. Então, a minha convicção é que o sistema atual não é adequado, sob o ponto de vista administrativo, mas por uma razão principal, do meu ponto de vista. Nós não temos uma política mineral. Mas quando eu falo política mineral, é com P maiúsculo, que englobe todos os aspectos da atividade mineral. Envolva a questão da exploração, envolva relação com as comunidades, envolva a questão ambiental, envolva a questão de áreas indígenas, que está para o Congresso regulamentado desde a Constituição de 88 e regulamenta. Então, uma política mineral de verdade, ela tem que ter, primeiro, cuidar de todos os aspectos que façam parte da relação dessa atividade. E segundo, ela tem que ser duradoura. Ela tem que ser uma política que entra governo, sai governo. A política, se ela for boa, ela tem que ser mantida, porque senão, a cada governo que entre, tudo começa do zero. Não é? Então, o problema nosso, além de um código com mais de 40 anos, no meu ponto de vista, é a ausência de uma política mineral de verdade. Não existe.
O desafio, então, gente, só para concluir essa parte, então, o desafio, então, é substituir essa lei por outra. E os modelos, e o primeiro modelo que veio, que é o projeto de lei 5.807, ele definitivamente não atende. Não atende porque ele cria um sistema simplesmente impraticável. O governo não tem estrutura para dar conta do sistema. O sistema atual, ele já não consegue dar conta, apesar dos esforços individuais de pessoas que estão ali tentando fazer, mas sem estrutura ninguém faz nada. Então, se o sistema atual é muito mais simples, que precisa de ajustes, é verdade, não funciona, o sistema da redação original do projeto de lei 5.807 realmente não tem condições de ser implementado. Vai ser o caos absoluto de tudo que... Se alguém já pensou em alguma coisa complicada, a implementação da redação original vai acabar de acabar com o que tem. Aí veio o substitutivo, que eu diria também não é o ideal, principalmente porque o projeto de lei, apesar dele estar sendo estudado desde 2009, porque tem outros projetos vindo de iniciativa do próprio Congresso, mas esse de iniciativa do Executivo está sendo gestado desde 2009. Então, a expectativa que eu tinha é que viesse uma norma realmente que modificasse para melhor essa estrutura jurídica. Por quê? Porque, gente, o ponto de partida é a lei. Esse é o ponto de partida. Então, nós precisamos de leis bem feitas. E eu já tinha escrito, quando esse assunto começou, que eu tinha expectativa que o Brasil, com essa experiência toda que ele tem, ao fazer um código, depois de tantos códigos, porque como se faz uma legislação desse nível? Você usa a experiência local, a experiência do país, e usa o que já foi feito de bom, ninguém sai reinventando a roda. Não é? Então eu escrevi para o senhor Cheiro, eu tenho esperança que o Brasil apresente para o mundo uma legislação de qualidade e que mostre nossa capacidade de realmente fazer uma gestão adequada dos nossos recursos minerais. Não é? E essa conciliação, ela é muito difícil. E agora eu faço um link para a questão ambiental. Por quê? No meu ponto de vista, nós vivemos uma crise ambiental sem precedentes. Isso não é, do meu ponto de vista, é do ponto de todo mundo. Só basta